Começando aqui a gravar a aula, certo? Começou a gravar, certo? Então, bom dia a todos, né, pessoal? Ontem nós terminamos a parte de fração, né, que eu falei para vocês que vocês tinham que saber, porque é uma parte que vocês vão precisar mais na frente, daqui uns dias, e vocês tinham que saber. É obrigatório saber. Por isso que a gente trabalhou logo essa parte de fração, certo? Ontem nós falamos de potenciação de frações, não foi assim? Mandei para vocês uma atividade e essa atividade tinha potenciação e tinha também umas expressões numéricas. Aí, pessoal, parece que por isso que eu hoje vou responder com vocês algumas expressões numéricas, porque parece assim que tem umas pessoas que não estão muito ligadas de como se responde uma expressão numérica, né? Por exemplo, ontem eu recebi algumas atividades e em algumas atividades tinha só uma respostinha, uma coisinha. Quase que impossível você responder uma expressão numérica e ela ter só um pequenininho, um detalhezinho, uma coisinha. Porque uma expressão numérica é uma coisa um pouco grande, certo? Então, hoje a nossa aula vai ser basicamente a gente lembrando, né, pessoal? Lembrando a última coisa de fração que a gente falou, que foi a potenciação, e relembrando como é que que responde, se resolve uma expressão numérica. Certo, pessoal? Vamos lembrar aqui de uma coisa. Quando vocês estavam lá no quinto ano, e no sexto também, claro, mas no quinto em especial, vocês resolveram expressões numéricas. Isso eu tenho certeza absoluta. Vocês já estão no sétimo. Mas lá no quinto ano, tenho certeza que vocês resolveram expressão numérica, e uma expressão numérica diz o seguinte: eu tenho. Quem está perguntando é Isaac. Com certeza, meu filho, nós vamos começar as atividades pelo livro, certo? A pergunta que você fez aí. Com certeza, nós vamos começar a atividade pelo livro na próxima aula, porque nós terminamos o que a gente precisava saber para chegar no sétimo ano, certo? Terminamos agora. Então, nós vamos. Próxima aula provavelmente já será pelo livro, certo? Provavelmente. Então, vamos lá. Lá no quinto ano, vocês estudaram uma coisa chamada expressão numérica. Eu tenho certeza absoluta. O nome é expressão numérica porque é uma expressão que contém só número. Né? Ao longo do estudo desse ano, por exemplo, do sétimo ano, vocês vão ver outro tipo de expressão, que é a expressão chamada expressão algébrica. Aí já é outra coisa. Mas vocês conhecem, desde o quarto, quinto ano, sexto ano e agora no sétimo. Vocês conhecem expressões numéricas. O que é uma expressão numérica? É uma expressão que tem números e operações. Números e operações. Números e operações. Então, pronto. Isso é o que vocês têm que se lembrar. Isso é uma expressão numérica. Para resolver uma expressão numérica, eu não posso resolver do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu quero. É da maneira que é correta. E da maneira correta diz o seguinte, da maneira correta. Se tiver parênteses, primeiro resolve o que está entre parênteses. Depois resolve o que está entre colchetes. Depois o que está entre chaves. Se tiver isso tudo. Se não tiver isso tudo, não se preocupa com isso. Mas tudo isso, parênteses, colchete e chave, obedecem à ordem. Que ordem é essa, Lázaro? Que obedece? É a ordem das operações. Como assim, Lázaro, ordem das operações? Para se resolver uma expressão numérica, eu tenho que seguir uma ordem de expressões. Que ordem é essa de expressões? A ordem das expressões é a seguinte. Sempre que eu tiver, não importa se seja dentro do parênteses, dentro do colchete, dentro das chaves ou fora de qualquer uma coisa dessa, eu tenho que obedecer a seguinte ordem. Primeiro, eu tenho que resolver as potências e raízes, se tiver. Potências e raízes. Se não tiver potências e raízes, eu tenho que resolver primeiro as multiplicações e divisões. E, por último, resolver as adições e subtrações. Se eu não seguir essa ordem, se eu não fizer dessa maneira, nunca vai funcionar. Certo? A ordem é essa. Primeiro, potências e raízes, se tiver. Depois, multiplicação e divisão. Por último, adição e subtração. Certo? Então, vocês lembram que eu passei a atividade e a atividade de vocês era essa daqui, né, Herói?
Vamos lembrar aqui a atividade. Era essa daqui, não era? Vocês estão vendo aí, e era essa atividade. Era ou não era? Certo? A atividade era essa que eu passei para vocês, a atividade começava aqui, né? Era assim, olha, pode observar, começava assim, né? Era atividade de ontem, calcule as potências. Era ou não era, pessoal? Então, assim, as potências eu não vou calcular tudo, claro. Eu não vou calcular tudo porque vocês tiveram dúvida em alguma? Em alguma atividade, alguma dessas potências? Vamos resolver aqui algumas. Por exemplo, algumas para vocês irem se ligando, né, pessoal? Olha, não tem, pessoal, pelo amor de Deus, vocês não vão colocar só a resposta, não. Não tem como você fazer só a resposta. Não existe isso de você ter só a resposta. Não existe isso. Não tem de maneira nenhuma. Não vão colocar só a resposta, não. Olha, preste atenção. Teve alguém que falou aqui que vem primeiro colchete, chave. Não, primeiro é os parênteses, certo, pessoal? Tiver para primeiro parênteses, depois colchetes, por último as chaves. Mas dentro dessas coisas aí, certo? Dentro disso, mesmo dentro disso, dentro do colchete, dentro da chave, dentro do parênteses, obedece à ordem das operações, certo? Por exemplo, dentro do parênteses tem multiplicação, tem divisão, tem adição e subtração. Então, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação e a divisão, certo? Mesmo dentro do parênteses, dentro do colchete ou dentro da chave, tem que obedecer a ordem. Que ordem, Lázaro? A ordem das operações. Quem manda em tudo são as operações. Certo? Quem manda em tudo. Mesmo dentro do... A ordem de resolução, se tiver parênteses, primeiro parênteses, se tiver colchete, primeiro colchete. Mas dentro dessas coisas, a ordem comandada é a ordem das operações. Que ordem é essa? É a ordem que eu falei para vocês. Primeiro, potências e raízes, se tiver potências e raízes. Depois, multiplicação e divisão. Por último, adição e subtração. Certo? Então, vamos lá. Nós tínhamos aqui essa atividade, olha. Vou fazer aqui algumas para a gente relembrar, né, pessoal? Todo mundo se lembra, isso aqui eu falei na aula passada, né? Isso é uma potência, né? A base e o expoente, né? Aqui 1/2 elevado ao quadrado, aqui 3/2 elevado ao quadrado, 1/2 elevado ao cubo, 7/8 elevado ao cubo, 1/3 elevado à quarta potência, 1 inteiro e 1/2 elevado ao cubo, né? Isso a gente já se lembra como é que lê e tudo mais, né? Então, aqui é a base, aqui é o expoente. A base é o fator que se repete e o expoente quantas vezes a base se repete, né? Por exemplo, 1/2 ao quadrado, né, pessoal? 1/2 ao quadrado seria isso aqui, né? Seria 1/2, né? Assim, olha, vezes 1/2, né? Olha, a base se repete quantas vezes? Olha, a base se repete 2 vezes, multiplicando. Multiplicando ficaria 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2, 4. 1/4, né? Aqui, por exemplo, 1/3 elevado à quarta potência seria 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Não é isso aqui, olha. Aí agora, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1, 1. Sobre 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3 dá 81. Não é isso aqui? Isso a gente sabe, aprendeu, já sabe. Isso aqui, ó. Toda a potência elevada a zero foi falado para vocês que era igual a 1. Foi ou não foi? Toda potência elevada a zero é igual a 1. Toda potência elevada a 1, olha, toda potência elevada a 1 é igual à própria base. Toda potência elevada a 1 é igual à própria base. Isso foi explicado para vocês. Foi ou não foi? Disse a vocês que quando vocês tivessem aqui uma moça desse tipo aqui, né, pessoal? Uma criatura dessa daqui, vocês tivessem aqui um número misto, né? Um número misto, aqui, ó, um número misto, um número misto, um número misto. O que vocês tinham que fazer? Primeiro, pegar esse número misto e transformar em fração, né? Transformando aqui esse número misto em fração, vai ficar assim, né? Ó, 1 inteiro e 1/2. Transformando em fração, fica assim, né? Ó, 1 vezes 2
mais 1 sobre 2, né? Assim, né? Olha, pega parte inteira, multiplica pelo denominador, soma com o numerador. Parte inteira vezes o denominador mais o numerador. Fazendo aqui 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Pronto, 3 meios. Aí aqui ficaria assim, né? Ó? Aqui mudando, ficaria assim, ó. 3 meios elevado ao cubo, que ficaria 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios, que daria 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Era isso que vocês tinham que fazer. Toda a vida que tem um número misto, a primeira coisa que eu devo fazer é pegar o número misto e transformar em uma fração. Isso foi coisa que nós aprendemos aqui. Não é isso? Se tivesse aqui, por exemplo, 2 quintos elevado à quarta potência, seria aqui, ó. Vou botar aqui na frente, aqui, ó. Aqui embaixo. 2 quintos vezes 2 quintos vezes 2 quintos vezes 2 quintos. Que será 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Aqui, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Então, isso era a resposta de algumas da primeira questão, né? Quem não tinha feito dessa maneira, conserte, viu, pessoal? Certo? Então, só lembrando aqui. Por que, Lázaro, que você não vai responder todas essas, Lázaro? Porque eu quero que vocês se liguem como responder as expressões. Vamos lá. Ixi, Maria, foi ligeiro demais. As expressões aqui, pronto, tá aqui. Expressões numéricas. Aqui eu tinha algumas expressões, né? Nessas expressões, nessa tem parênteses, 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 nessa tem parênteses. Então, primeira coisa, claro, aqui é resolver os parênteses. Depois que resolver os parênteses, eu vou ver o que acontece. Não é isso aqui? Vamos aqui. Essa daqui, ó. Resolvendo parênteses. Vamos prestar atenção. Ó. Como é que eu resolvo a expressão? Como é que uma criatura chegou só com uma respostinha e colocou aqui? Eu não entendo. São coisas, pessoal, que não dá, não tem de maneira nenhuma como você fazer. Então, preste atenção. Para resolver isso aqui, primeiro vou resolver os parênteses, né? Todo mundo está vendo. Dentro do parênteses eu tenho uma subtração, no outro parênteses eu tenho também uma subtração, não é assim? Então, vamos lá. No primeiro parênteses, eu não vou tirar ele, que eu ainda não terminei de resolver ele. Eu tenho uma subtração de frações com denominadores diferentes. Eu tenho que tirar o MMC de 2 e 5. Dá por 2, que dá 1. E dá 5, que dá por 5, que dá 1, que dá 1. Eu tenho aqui que o MMC é 10. Então, com o primeiro parênteses aqui, eu tenho 10 aqui. Aí eu faço aquele processozinho que a gente já falou um monte de vezes. Soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Tira o MMC, aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É ou não é? Então vamos lá. 10 dividido por 2, ó, 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Ó, 15. Menos 10 dividido por 5 dá 2. Vezes 2, 4. É isso? 10 dividido por 5 dá 2. Pronto. Primeiro parênteses. Mais, segundo parênteses. Tem uma subtração de frações com denominadores diferentes. Vou tirar o MMC de 4 e 3. Dá por 2, que dá 2 e dá 3. Dá por 2, que dá 1 e dá 3. E dá por 3, que dá 1 e dá 1. Pronto, aqui eu tenho. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O MMC aqui será 12. Aí eu tenho 12 dividido por 4 dá 3, né? Olha, 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 5, 15. Aí menos 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Pronto. Primeira coisa foi feita aqui. Primeiro passo foi dado aqui. Ainda não fiz nada.
Resolvendo aqui as parênteses. 15 menos 4 dá 11 décimos. Pronto. Mais 15 menos 8, 7 dozeavos. Pronto. Agora, Lázaro, o que você vai fazer, Lázaro? Soma de frações com denominadores diferentes. Tirar o MMC de 10 e 12. Vamos lá. Dá por 2, que dá 5 e dá 6. Dá por 2 ainda, que continua 5 e dá 3. Aí dá por 3, que dá 5 e dá 1. Aí dá por, baixando aqui, né? Dá por 5, que dá 1 e 1. Pronto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá 60. O MMC aqui, o novo rapaz aqui, olha. Aqui embaixo. 60. Aí. 60 dividido por 10 dá 6. 60 dividido por 10, 6. 6 vezes 11 dá 66. Mais 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 7 dá 35. Fazendo aqui, eu vou ter aqui embaixo, ó, 60. Aí, 66 mais 35 dá 90, 101, né? 101 sobre 60. Está aqui a nossa resposta. Então, era assim que vocês têm que fazer. Não existe outra maneira de fazer. Não tem de maneira nenhuma, é impossível um aluno chegar a essa resposta aqui sem fazer isso aqui. É impossível. Ah, Lázaro, tem uma maneira. Existe lá nos celulares, por aí afora, um aplicativozinho que você mostra a questão, ele dá a resposta para você. Dá a resposta lá. Agora, como é que deu a resposta? Não adiantou de nada. O aplicativo lhe deu a resposta. Você não sabe fazer. Aí, quando tiver na prova, o aplicativo vai lhe dar a resposta? Eu acho que não, mas... Até porque na prova nem celular não pode usar. Né? Então, pronto. Essa foi a primeira, né? Ó. Segunda. Vamos lá, letra B. Quem é que está pedindo para entrar? Jaqueline. Pedindo para entrar. Vamos lá. Jaqueline pediu para entrar. Vamos lá. Letra B. Olha a letra B. Eu não vou fazer todas, não. Mas vou fazer aqui algumas. Letra B. Primeiro parênteses. Olha, estou fazendo aqui. Ó. Primeiro parênteses. O MMC, ó, subtração de frações com denominadores diferentes. 8 e 6. Tirando o MMC. Dá por 2, que dá 4 e dá 3. Dá por 2, que dá 2 e dá 3. Dá por 2, que dá 1 e dá 3. E dá por 3, que dá 1, e, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. No primeiro, o MMC deu 24. Agora, 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 7, 21. Menos 24 dividido por 6, né? 24 dividido por 6 dá 4. Vezes 5, 20. Então, fecha o parênteses, mais. Aqui, denominadores iguais, ó. Denominadores iguais. Conservo o rapaz. E vou ter 8 menos 7. Bom. Aqui, 21 menos 20 dá 1. 24 avos. Mais 8 menos 7, 1. Gostou? 1 nono. Pronto. Agora, eu tenho soma de frações com denominadores diferentes. Denominadores diferentes. Como os denominadores aqui são diferentes, o que Lázaro vai fazer? MMC. 24 e 9. Dá por 2, que dá 12, e dá 9. Dá por 2, que dá 6, e dá 9. Dá por 2, que dá 3, e dá 9. Aí não dá mais por 2, dá por 3, que dá 1, e dá 3. E dá por 3,
que dá 1, dá 1. Multiplicando aqui, eu tenho 3 vezes 3, 9, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36 vezes 2 dá 72. Então, o MMC aqui será 72. Aí eu tenho 72 dividido por 24 dá 3. Vezes 1, 3. Mais 72 dividido por 9 dá 8, né? Vezes 1, 8. Agora, 8 mais 3, 11. 72 avos. Não dá para simplificar de maneira nenhuma. Certo? Aqui, olha, vocês já sabem que todas têm que fazer desse jeito, né? Essa daqui, ó, não tem nada, não tem parênteses não. Não tem parênteses não. Eu vou fazer o seguinte, vou subir ela, porque eu vou fazer ela aqui embaixo, porque ela não cabe aí não. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Presta atenção que eu vou fazer aqui embaixo, aqui nesse canto aqui, ó. Vou colocar ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa moça aqui, eu vou fazer aqui, ó. Essa moça aqui, ó. Presta atenção. Eu vou fazer ela aqui. Terminar ela aqui. Vamos lá. Primeira coisa, aqui eu tenho várias operações, né? Eu tenho multiplicação, subtração, multiplicação, adição, multiplicação. Qual é que eu resolvo primeiro? Claro que eu tenho que fazer primeiro a multiplicação. É lógico, não tem explicação, não tem conversa não. Primeira coisa, olha, trazendo para cá. Isso aqui vem para cá, ó, presta atenção. Isso daqui vem para cá. Vamos lá. Resolvendo a multiplicação. As multiplicações. Resolver essa e essa. Então, vamos lá. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. Pronto. Menos 1 vezes 2, 2. Sobre 3 vezes 5, 15. Aí. Mais. Que mais? 3 vezes 7, 21. 2 vezes 3, 6. Pronto. Não tenho mais multiplicação. Resolvi a multiplicação. Só tenho adição e subtração. Tenho que tirar o MMC de 10, 15 e 6. Vamos lá. Mário. Vamos lá. Dá por 2, que dá 5, dá 15 e dá 3. Aí dá por 3, que dá 5, dá 5 e dá 1. Aí dá por 5, que dá 1, 1 e 1. Multiplicando, eu tenho 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. O MMC aqui, 30. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 3, 9. Menos. 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 2, 4. Mais. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 21 dá 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 105, né? 105. Igual. Vamos lá. 9 menos 4. 9 menos 4, né? Assim, ó. 9 menos 4 dá 5. 5 mais 105, ó. 9 menos 4, 5. 5 mais 105 dá 110, 30 avos. Aqui dá para simplificar. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Eu vou contar um segredo aqui para vocês. Não diga a ninguém, não. Olha. Quando vocês tiverem número desse jeito aqui, ó. Um 0 em cima, um 0 embaixo. 2 0 em cima, 2 0 embaixo. Vocês podem fazer o seguinte, olha. Esse 0, com esse 0 vai embora. Então, o que foi que sobrou aqui, ó? Sobrou 11 terços. Lázaro, se eu quiser simplificar, dá para simplificar. Primeiro você simplifica por 2, aí depois simplifica por 3. E por 3? Aí depois simplifica por 5. Dá a mesma coisa. Resultado mesmo. Certo? Olha aí como é importante a gente se lembrar das coisas, certo, pessoal? É uma regra. Não tem aqui, não existe outra maneira de fazer. Regra é regra. Regra tem que ser cumprida.
Eu não posso fazer do jeito que eu quero. Era muito bom se eu pudesse, se eu quisesse fazer uma expressão do jeito que eu quero fazer. Mas não é assim. Não é assim. Uma expressão tem que ser feita do jeito que é para fazer, não do jeito que eu quero fazer. Né? Não é do jeito que eu quero, é do jeito que é para ser feito. Certo? Então, outra, vamos aqui para essa última aqui, essa F. O resto fica para vocês, né? Não vou responder todas, porque vocês vão corrigir, né, o que vocês fizeram, olhando para essa daqui. Essa daqui é... Vocês estão vendo, não estão vendo ela? Essa daqui? Pronto. Lembre-se que essa daqui tem muita coisa. Eu tenho parênteses, dentro do parênteses eu tenho multiplicação, adição, então tenho que ter calma. Eu não posso fazer direto porque não tem como. Não tem mesmo. Vamos lá. Essa daqui, ó. Vamos fazer ela? Vamos lá. Vamos fazer essa moça aqui, todinha. Aprender a fazer as coisas. Nós temos que aprender a fazer as coisas, certo? Aprender. Vamos lá. Uma multiplicação, aí eu tenho parênteses. Claro que eu tenho que resolver primeiro o que está entre parênteses. Claro que eu tenho que resolver primeiro o que está entre parênteses. Mas vamos aprender uma coisa. Dentro do parênteses, eu tenho que seguir uma ordem. E essa ordem é a ordem das operações. Então, vamos lá. Aqui, vamos lá. Aqui vai ficar um meio. Aqui vai ficar um meio. Aqui um meio. Continua um meio. Aí, abro parênteses, né? Vezes, né? Abro parênteses. Eita. Maria. Aqui, um quinto. Vai continuar sendo um quinto. Mas vou resolver a multiplicação. A multiplicação. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 3, 6. Fecha, menos, aí um quinto de novo. Vezes, abre parênteses. Vamos lá. 1/6, repete. Resolvendo isso aqui, que é a multiplicação. 1 vezes 1, é mais, né? 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 5 é 10. Agora, eu tenho um meio. Continua o meio. Resolvendo o que está entre parênteses. Tem que tirar o MMC de 5 e 6. Dá por 2, que dá 5 e dá 3. Dá por 3, que dá 5 e dá 1. E dá por 5, que dá 1. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. O MMC aqui é 30. O MMC é 30. Aqui eu tenho 30. 30 dividido por 5 dá 6. Vezes 1, 6. Mais 30 dividido por 6 dá 5. Vezes 1, 5. Menos 1 quinto. Continua um quinto aqui. Vezes, parênteses aqui, olha. 6 e 10. O MMC de 6 e 10. É quem? Dá por 2, que dá 3 e dá 5. Dá por 3, que dá 1 e dá 5. E dá por 5, que dá 1. E 1. Pronto. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 também é 30, né? Pronto. O MMC também será 30. 30 dividido por 6 dá 5. Vezes 1, 5. Mais 30 dividido por 10 dá 3. Vezes 1, 3. Continuando. 1 meio. Vezes 6 mais 5, 11. 30 avos. Menos 1 quinto. Vezes 5 mais 3, 8. 30 avos. Agora, continuando aqui. Resolvendo primeiro a multiplicação. 1 vezes 11, 11. Sobre 2 vezes 30, 60.
menos 1 vezes 8, 8, sobre 5 vezes 30 dá 150. Igual. Agora eu vou ter que tirar o MMC de 60 e 150. Tirar o MMC de 60 e 150. Vamos lá. Dá por 2, que dá 30 e dá 75. Dá por 2, que dá 15 e dá 75. Dá por 3, que dá 5 e dá 25. Aí dá por 5, que dá 5, que dá 5, que dá 1, que dá 5, e dá por 5, que dá 1. Multiplicando, eu tenho 5 vezes 3, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 75. 75 vezes 2, 150. 150 vezes 2 dá 300. Então, o MMC aqui será, embaixo, 300. 300 dividido por 60 dá 50, né? 300 dividido por 60 dá 5. 5 vezes 11 dá 55. Menos 300 dividido por 150 dá 2. 300 dividido por 150 dá 2. 2 vezes 8, 16. Agora, 55 menos 16, quanto é que dá? 55 menos 16. 6 para 15, 9. Vem 1 para cá. 2 para 5, 3. Então, dá 39. 300. Não dá para simplificar. Agora me responda. Como é que um aluno chega a essa resposta aqui? Chega a essa resposta sem fazer nada disso. Tem como, pessoal, chegar nesse local sem fazer isso? Então, espero que vocês tenham lembrado, né, pessoal, de como se faz uma expressão. Expressão é tudo do mesmo jeito. Nunca vai mudar essa ordem, nunca vai mudar essa ordem. Nunca, nunca, nunca. A ordem é essa. Primeiro o que está entre parênteses, depois o que está entre colchete, depois o que está entre chaves. Mas tudo isso obedece à ordem das operações matemáticas. Ordem das operações. Que ordens são essas das operações? Primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão, por último adição e subtração. Essa é a ordem correta das coisas. Então, pronto. Hoje, nossa aula foi basicamente isso aqui para a gente revisar, relembrar. Próxima aula, certo, pessoal? Nós não falaremos mais em fração. E nem no momento, né? Não falaremos mais em fração. Só mais na frente que a gente vai utilizar. Daqui uns dias a gente vai utilizar de novo. Mas a gente não vai falar mais nisso. A gente já deu o que tinha de falar de fração. Próxima aula, a gente vai começar realmente o assunto de vocês, que é o assunto do 7º ano, no livro de vocês. Então, assim, quem tiver o livro, na próxima aula, traga o livro, pegue o livro. Quem não tiver, não tem problema. Eu coloco aqui o livro na tela para vocês irem acompanhar. Quem não tem, se puder, e pegar na escola, se der um jeitinho, vá lá na escola, certo? Se puder. Claro, ninguém está pedindo para ninguém para nenhum canto, até porque o momento não é para isso, né? Mas se puder, quem mora no sítio, na zona rural, quem mora longe, a gente sabe, né? Mas se por acaso, na semana, o pai ou a mãe veio aqui em Apodi, resolvi em Apodi, papai, passe lá na escola e pegue meus livros. O pai vai lá, pega o que vocês vão precisar dos livros. É bom demais estar com um livro que evita de vocês estarem de frente para o computador, copiando a cor do computador. Você tem um livro, tá aqui, ó. O livro você vai fazendo as coisas, certo? A maioria das atividades que eu passo, quando começa o assunto de vocês mesmos, agora não, porque a gente estava no assunto do ano passado, do 7º ano, do 6º ano. Agora nós vamos começar o assunto do 7º ano. Então, tá lá no livro. As atividades eu vou passar lá do livro, certo? Passa a atividade do livro. Então, assim, quem puder pegar o livro, se você são da zona rural, são daí, e o pai veio aqui na semana, a escola está funcionando, a escola está aberta lá. Lá na escola sempre tem gente, o diretor está lá, o
o vice-diretor, alguém da secretaria, tem alguém lá. Então, se alguém vier aqui, né, der uma passadinha lá na escola, se não tem o livro ainda, diga, papai, passa na escola, ou mamãe foi para papo de hoje. Então, passe lá na escola, mamãe, para ver se pode pegar meu livro, certo? Só uma dica para vocês, que com o livro em mãos é muito importante, certo? Diminui muito o trabalho de vocês, mas quem não puder, ok. Então, vamos lá. Essa foi nossa aula de hoje. Eu vou postar essa aula lá. Quem não tinha acertado, pessoal, as atividades, conserte, pessoal. Conserte a atividade, porque o importante não é você fazer a atividade, não. Certo? O importante não é fazer a atividade só. O importante é fazer a atividade e fazer de maneira correta, porque mostra que você aprendeu. Certo? Não é só fazer a atividade. Só fazer por fazer não adianta de nada. Então, o importante é aprender. Eu quero que vocês aprendam, certo? Então, essa foi nossa aula de hoje. Não tem atividade hoje. Vocês vão ficar de folga dessa, o resto da semana. Só a próxima semana agora vão ter atividade, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu? Tchau. 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 Até de tarde eu mando a minha. Ok.